E aí, galera do Padre Matéria, tudo bem? A gente vai começar nossas revisões sobre a parte de evolução, certo? Teorias de Lamarck e Darwin, tá? Só preparar aqui a questão aqui da minha colinha aqui, certo? Então, gente, a gente vai começar essa aula aqui falando sobre a evolução, né? A evolução que os seres têm ao longo do tempo, né? Teoria de Lamarck, teoria de Darwin, né? Com seu conceito, né? Filosófico, outro com conceito experimental de observar, tá bom? Vai passar aqui, né? As variedades de seres vivos, né? Nosso planeta tem fascinado, né, a humanidade ao longo da história, de acordo com as explicações científicas. Então, significa que sempre os organismos nos encantaram, né? E esse processo adaptativo ao longo do tempo é que traz à luz daqueles que estudam, né, os seres, como foi feito, né? Como sofreu essa mudança. Então, essa incógnita é que faz com que as pessoas queiram estudar, queiram entender, ok? Então a gente fala aqui sobre os primeiros, né? Os primeiros conceitos aí sobre evolução, né? O fixismo e o evolucionismo, né? Como fala aqui para os fixistas, as espécies são fixas e imutáveis, entendeu? Elas não sofreu mutação, não sofreu mudança, né? Já o conceito evolucionista, a gente sabe que ao decorrer do tempo, é o processo, né, que faz com que se modifiquem os organismos e seres. Como fala aqui, né, gente, o fixismo foi uma doutrina, né, filosófica, né, bem aceita até o século XVIII. O fixismo propõe que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal como são e permaneceriam assim, imutáveis, por toda a sua existência, sem que isso sofresse significativa, né, mudança. Não vai mudar. O fixismo é a palavra de fixo, tá? A teoria fixista, né, criacionista, Deus é o criador de todas as espécies. Espontaneísmo, os seres vivos se originam da matéria inerte, né? Chega a ser até meio cômico, né? Mas a gente olha isso, mas era o que tinha de melhor para a época, né? O catastrofismo, evolução por meio de catástrofes causada por intervenção divina, tá? E temos também o evolucionismo, que é o que se fixou, né, até os dias de hoje, gente. O evolucionismo foi o que determinou toda a teoria, né, e se comprovou através de próprio Mendel, né, as mudanças genéticas através de um novo conceito chamado neodarwinismo, tá bom? Então, as teorias evolucionistas, né, o lamarxismo de Lamarck e o darwinismo, né? Então, significa que o tempo, por que são dos evolucionistas? Como eu falei, evolucionista porque ela se evolui no decorrer do tempo, tá? No decorrer do tempo elas sofrem mudanças, são mutáveis. E aqui Lamarck, né? Lamarck nasceu em 1744, morreu em 1829, tá? Mas, por incrível que pareça, aqui em 1809, ele escreveu o primeiro livro, né? Filosofias da Zoologia, se eu não me engano, né? Esse livro aqui foi no ano que Darwin nasceu, tá? Então, ele, para a época, foi considerado um gênio, né? Um gênio, ter criado, observado coisas que, para a época, não se tinha essa noção. E isso, ele conseguiu perceber
até as questões de hereditariedade. Foi um conceito de percepção onde poderia se passar heranças para as proles, né? Coisa que na época nem pensavam nesse tipo de coisa, porque isso só veio com Mendel, né? Então, para vocês verem como ele foi considerado um cara genial, mesmo que as teorias deles hoje não estejam mais em uso, tá bom? Aqui, como ele fala aqui, ele foi responsável, lamarckismo, pela teoria elaborada, chamada lei do uso e desuso, e lei da transição dos caracteres adquiridos. Significa o quê? Que tudo que você fizesse em vida, certo? Você passaria para sua prole. E o ambiente, o tempo era o que era o moderador das mudanças. O tempo era o moderador das mudanças, certo? De que forma? Ele, através do uso e desuso, né? Se eu tiver que fazer algo, no decorrer do tempo, eu vou sofrer uma mudança, né? Fisiológica ou estrutural para aquilo ali. Só que de que forma? Significaria o quê? Se eu, como está lá da girafa, que é o clássico dele, né? Que a girafa eram cavalos que, esticando o pescoço com o tempo, o pescoço se alongou, certo? Se você não usar, enfim, se você deixar de usar, ele atrofia, né? A gente pode até perceber isso no efeito fenótipo, né? Você faz uma coisa, não usa, atrofia, então talvez seja uma base que ele tenha usado. E a lei de transição dos caracteres adquiridos, né? Que se você adquire uma característica ali, ele achava que essa característica que você adquiria se passava. Isso aí é um efeito genético, né? As características genéticas ali, né? Dentro do seu núcleo celular realmente passado, mas as características fenotípicas que você adquire com o tempo não são passadas, beleza? Aqui lei do uso e desuso, né? Que ele comenta aqui sobre o pé do pato, né? É clássico isso aqui. Né? A lei da transição dos caracteres que eu comentei aqui, né? É como se você tivesse, pô, se eu cortei meu dedo, perdi meu dedo, vou passar essa característica para minha prole? Não. Como eu comentei aqui da girafa, ó, pescoço, decorrer do tempo, ó, tempo, tá? Aqui é um resumo para quem vai utilizar isso aqui, é muito importante, tá, gente? Vocês usarem isso aqui, que já tem um resumo já de todo o conceito de Lamarck, tá? Como ele faz a modificação ambiental, necessidade de adaptação, novo comportamento, lei de uso e desuso, modificação do organismo, tá? Aí aqui, né, desenvolvimento ou atrofia de um órgão, herança dos caracteres adquiridos, transmissão dos descendentes, tá bom? É um resumo bem básico aqui para vocês poderem entender aqui o que Lamarck fala de uma forma mais sintética, tá bom? Aí a gente aqui, eu coloquei umas críticas, né, bem comuns aqui, que é o que eu falo na primeira parte aí, tá? A lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados. Crítica, né? Como eu te falei, nem tudo aqui que ele fala, certo? É como se diz, não se usa mais. Tem questões que se usam sim, tá? Igual o músculo, se você não usar aquela estrutura muscular, ela vai atrofiar. Isso é show. As características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas a sua parte somática e não o material genético, entendeu? Ou seja, como eu falei, o cara cortou um dedo, não vai passar isso para a prole, não tem como, tá bom? Isso aí é uma coisa que ficou totalmente difundida entre todos os cientistas porque viu que isso não realmente se realiza, né? Isso se comprovou com a vinda esse conceito de Darwin, tá? Aí agora vamos para ele, né? Charles Robert Darwin, né? Que é o ano de nascimento, a cidade que ele nasceu na Inglaterra, né? E morreu em
1800, um pessoal das antigas aí, a gente vê, né? Só que realmente gostava muito de estudar. Hoje o pessoal não gosta muito não, mas tem que estudar, tá, pessoal? Vamos estudar. Estudou medicina, teologia, mas ele se destacou na parte de botânica, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar aqui a nossa introdução aqui, finalizar aqui na parte de Darwin. A gente vai dar prosseguimento no próximo segmento desse vídeo, tá? E a gente continua de Darwin para frente, tá? A gente falou de Lamarck, agora a gente vai falar de Darwin. Para não ficar, como sempre falo, né? Não ficar repetitivo, a gente vai dar uma pausa aqui para o vídeo ficar pequeno, tá bom? E vocês poderem usar depois, tá bom? Valeu, pessoal! Bom, pessoal, voltando aqui, certo? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula, tá? Deixa eu só pegar meu rascunhozinho aqui para a gente começar, ok? A gente vai dar início aqui à nossa aula de evolução, né? Teorias evolutivas aí sobre os dois autores, Charles Robert Darwin e Lamarck, né? A gente já falou no início desse vídeo, na primeira parte, sobre Lamarck, e agora a gente vai falar sobre Darwin, né? Já falei aqui, né? Local que ele nasceu, né? Inglaterra, onde ele morreu, também Inglaterra, e o que ele estudou, certo? Medicina, né? Teologia, tá bom? Mas foi em botânica e geologia, né? Nesses dois aqui, ó. Botânica e geologia foi que ele se destacou, tá bom? Darwin, ele fez uma viagem, né? Num navio chamado Beagles, né? Percorreu o mundo, né? Coletando fósseis e observações, né? E criou o livro A Origem das Espécies, que está aqui ao nosso lado aqui, ó, esse livrinho aqui, ó. A gente também tem que comentar que na mesma época que Darwin estava correndo atrás aqui de confirmar sua teoria, né, surgiu também o Wallace, que foi outro cientista que contemporâneo de Darwin, que buscou o mesmo sentido e mesma percepção que Darwin teve, só que eles não se encontraram, moravam em locais diferentes, mas eles chegaram praticamente à mesma conclusão. A notoriedade de Darwin é porque Darwin, por ser mais conhecido, já ter um nome e ter publicado o livro, tornou o Darwin mais conhecido, né? Mas tem o Wallace também, né? Que se fundamentou também na observação dos seres e coaduna com a ideia de seleção natural de Darwin, né? Seleção natural onde os indivíduos são selecionados, o tempo seleciona, né? Eles. Enquanto no marxismo, o tempo ele transforma, né? Então, você vê como há a distinção entre esses dois aí, ok? Aqui a gente dá para ver a viagem dele, né? Onde ele percorreu a viagem do Beagles aqui, né? Pode ver que eles vieram por aqui, né? O primeiro lugar saiu aqui da Inglaterra, África, né? Vai vendo aqui, ó. Chegou aqui no Brasil, acredito que é ali pela área da, né, Bahia, presumo eu. Bahia não, acho que Rio, né? Por aqui. Tá aqui Rio, isso. Aqui, 4 ok. Bahia, acertei, ó. Bahia, ó. Tá? 4, ó. Aí depois Rio de Janeiro, certo? Rio de Janeiro aqui. 6 aqui, Montevidéu. Show. Ilhas Franklin aqui, o 7. 8, ele foi para onde? 8 foi em Valparaíso. Enfim, uma viagem longa, né? Durou muito tempo, né? Praticamente 5 anos aí de viagem. Muito tempo você ficar fora, né, da sua área. 5 anos viajando e para consolidar a ideia dele do evolucionismo aí, tá bom?
Aí a gente entra aqui, gente, nos aspectos principais da teoria de Darwin, né? Que ele produziu, né? As diversas formas de vida surgiu de ancestrais comuns, por unificação da descendência, né? O mecanismo de modificação como eu falei para vocês aqui, a seleção natural. Seleção natural é o que é importante. Vamos lá, vamos focar aí, vamos estudar, não vamos deixar de estudar não. Revisãozinha rápida aqui que dá para relembrar aqui muitos conceitos aí, para ajudar vocês na prova aí, tá? Enem tá chegando, vamos se ligar. Aqui, ó, indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. Nossa, a gente chega, pô, a mesma espécie sofre sim, entendeu? A gente fala aqui dessas variações que tem um chamado passo detilhões, né? Ele tem várias modificações, vários bicos, né? Isso que ele quer dizer como uma mesma espécie apresentam variações, tá bom? Dedilhões, se eu não me engano, tá? Organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver e deixar. Essa aqui é a seleção natural, seja, é o ser mais adaptado ao meio, tá? Faz com que ele crie essas modificações e se torne, como é que se diz, um ser adaptado, um ser vencedor para aquela ação de mudança, né, que foi proposta ali, tá? Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantém o grau de adaptação destes ao meio, senhores, ao meio, entendeu? Isso é importantíssimo, a gente tem que se ligar nisso aí, viu? Muito importante. Darwin era altamente experimentalista, né? Iniciou uma grande discussão sobre as leis que regem a evolução, certo? Ele usou vários autores. Isso aqui, cara, foi um autor muito clássico que ele usou, né? Malthus, né? Parte de geologia, né? Usou muito ele nesses conceitos. Tem vários conceitos dele que demonstram isso aqui, né? Efeitos de tempo de populações que repercute na teoria de Darwin, tá? É até bom que vocês olhem e entendam por que eles. Eu vou deixar a indagação. O que Malthus usou, né? Desculpa, o que Darwin usou que consolidou a teoria da evolução dele sobre os princípios de Malthus? Olha lá, vamos dar uma estudada. Aqui foi quando ele passou na Argentina, né? Darwin encontrou os fósseis, mamíferos já extintos e observou que eram muito semelhantes, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui já é um fóssil, gente. Veja a semelhança que tem, né? Muito parecido, né? Ó, as patas. Isso foi um fóssil que ele encontrou, tá? Olha aqui como se conflitam as teorias de Lamarck e de Darwin aqui, ó. Segundo Darwinismo, existiam girafas de pescoço longo e pescoço curto. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ele já está se contrapondo à teoria de Lamarck, né? Dizendo que não é o tempo que vai fazer com que a girafa tenha um pescoço longo. Essa é uma característica já pré-existente, já existia essa característica, certo? Então, aquelas que tinham um pescoço maior realmente só passaram a sua prole que já existia, tá bom? Aqui, ó, um conceito para a gente ter uma noção aqui, tá? Como a gente fez aquela primeira vez do resumo, tá? O lamarxismo, o esforço conduziu o crescimento dos pescoços e esta característica foi passada à descendência. Isso é a visão dele, que na época não era desprezada, tá? No darwinismo, a girafa e pessoas mais compridas conseguiriam se alimentar melhor do que as outras. Aí gerou o que? Uma evolução, a gente chama de evolução direcional. Ao ser mais adaptado, direcionou a prole com mais vantagens, né?
Aquela prole que tem mais vantagem que o ambiente, ela se multiplica, tá bom? Na época, né, como está escrito aqui, Darwin sugeriu sua teoria evolutiva foi muito criticado, pois na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas, né, gente? Muitas chaves foram criadas para desqualificar ele aqui, ó. É uma clássica que diz que veio do macaco que atribui a Darwin, mas o próprio livro de Teoria das Espécies, né, ele não diz que veio do macaco, ele diz que há uma evolução no decorrer do tempo que precisaria achar o fóssil de transição, né? É isso que ele diz, ele nunca afirmou, né? As pessoas temem em dizer que foi ele que disse que o homem veio do macaco, mas não é isso. Quem tiver a oportunidade de ler verá que não foi isso, né? A teoria de Darwin passa a ser aceita, né? No século XX, depois da descoberta de Mendel, tá vendo como eu falei aqui, Mendel, sobre a transição e hereditariedade de caracteres. Somente em 1997 a teoria recebeu a anuência do presidente Márcio da Igreja Católica, viu? Aqui é um resumo aqui, certo? Entre os dois, que eu coloquei aqui pra gente, né? Quem quiser depois também, eu posso estar mandando esses PowerPoint aí para vocês aí, quem quiser tirar a dúvida, tá? Agradeço aí a vocês aí pela cooperação e sempre digo para vocês, mantenham-se estudando, tá bom? Valeu, pessoal!